Dessa vez eu vou mostrar para vocês como é fácil analisar os dados de votação da última eleição. Por exemplo, você sabia que o padre Kelmon foi bem votado proporcionalmente em algumas cidades de Alagoas? Pois é. Nesse vídeo eu vou mostrar esses e alguns outros exemplos depois da vinheta. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto. Eu não sei se vocês sabem bem disso, mas o TSE já há algum tempo disponibiliza dados de votação das últimas eleições em formato CSV. São praticamente planilhas num formato de texto bastante simples de usar e que é facilmente carregado em programas de planilhas, por exemplo, como é o caso do Excel ou do próprio Google Planilhas. No entanto, para a gente fazer análise de dados com linguagens de programação como Python ou R, também é uma mão na roda esse formato. É tão fácil que eu recomendo para vocês que estão estudando análise de dados com Python e Pandas a trabalhar com esse banco de dados de votação que o TSE disponibiliza. Obviamente, os dados de 2022 também estão disponíveis, está muito bem documentado, está bem tranquilo de trabalhar. Então é uma boa oportunidade aí de estudar com um assunto quente do momento e de interesse aí nacional. E até para ilustrar isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu descobri analisando esses dados. Eu não vou focar tanto do código para o vídeo não ficar cansativo, mas todo o código de tudo que eu fiz vai estar aqui na descrição, disponível no GitHub. E é isso, sem enrolar, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu descobri. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos analisar os dados aí dessa base de dados do TSE, mais especificamente da votação de 2022. Vocês estão vendo aí na tela o código que eu criei para descobrir algumas coisas que eu estava curioso. Eu até mencionei a Pandas no começo do vídeo, que é uma das bibliotecas que a gente mais usa para fazer análise de dados com Python. Eu não vou ficar linha a linha falando tudo do código não, porque eu imagino que nesse vídeo aqui nem todo mundo vai ter esse interesse, então só vou ir apontando o que é essencial. Mas e o que eu fiz? Eu baixei o arquivo que fala da votação para presidente 2022, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Nesse vídeo eu vou focar as análises no primeiro turno, o próximo vídeo aí a gente vai esmiuçar melhor algumas questões do segundo turno, mas só para vocês verem, olha lá, eu chamei esse método aqui head, que ele mostra as 5 primeiras linhas dessa planilha, dessa tabela de dados aí que o TSE disponibiliza, e cada linha é mais ou menos o seguinte: você tem o total de votos que um determinado candidato recebeu numa zona e seção específica. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui a primeira linha, e você tem algumas informações de quanto que foi gerado, o ano, se é eleição de primeiro ou segundo turno, que tipo de eleição que é. No caso, as primeiras 5 linhas são todas referentes aí ao Lula. E aí, só para a gente entender melhor, por exemplo, essa primeira linha diz que o Lula teve 138 votos nessa zona e seção aqui, Centro Administrativo Fabiano Melo, Avenida Goiás. Então é bastante detalhado, dá para fazer muita coisa. Eu já até vi o Capivara lá no Twitter fazendo um mapa do Brasil onde você passa o mouse e vê certinho naquela zona de sessão quantos votos o candidato teve. É tudo em cima desses dados aqui. E aqui eu fiz alguns tratamentos porque eu esqueci de um detalhe. Por exemplo, a gente tem que lembrar que algumas cidades têm o mesmo nome em estados diferentes. Então, por exemplo, você vai ter a cidade Piraporinha do Norte. Às vezes existe uma cidade chamada Piraporinha do Norte em Minas Gerais e em São Paulo. Então eu acabei transformando a coluna para ter também nome da cidade e o estado, para não acontecer de na hora de eu somar os votos por cidade, cidades de mesmo nome, ele somar também. Que foi uma coisa que eu tinha feito, eu tinha esquecido desse detalhe. Quando eu percebi o erro, eu fiz essa correção. E aí eu separei um data frame, ou seja, uma tabela que é manipulada dentro do Python, de primeiro e segundo turno para justamente fazer essas análises. Eu estava curioso com o seguinte, igual falei na abertura do vídeo, por que algumas cidades de Alagoas votaram mais no Padre Kelmon? Eu fiquei curioso com o seguinte, os jornais noticiaram muito, por exemplo, qual a cidade mais lulista do Brasil, ou seja, quais votaram mais no Lula. E qual que é a cidade mais bolsonarista do Brasil, as que mais votaram no Bolsonaro. Eu fiquei pensando, e os outros candidatos? Aqui, preconceito é esse. E se a gente quiser ver também qual a cidade mais Tebet do Brasil? Qual que é a cidade mais Soraya do Brasil? Qual que é a cidade mais Ciro Gomes do Brasil? E qual que é a cidade mais Padre Kelmon do Brasil? É o que eu tentei descobrir. Então o que eu fiz? Eu agrupei todas as votações por cidade montando um dicionário.
Eu não vou entrar em detalhes do que é um dicionário aqui, tem até um vídeo que eu já falei sobre isso, mas só para vocês entenderem, é como se eu criasse uma estrutura, um código que, informando aqui dentro a cidade e o estado, né? Lembra que eu juntei os dois? Ele traz os dados direitinho assim, ó. Lula, em São Paulo, teve 3.276.512 votos. O Emael teve 1.689 na cidade de São Paulo. E por aí vai, né? Já que com isso eu tenho por cidade quantos votos cada um recebeu, para eu fazer essa verificação aí que eu falei para vocês. E aí eu fiz um código para fazer um ranking para saber proporcionalmente qual candidato, para cada candidato, quantos por cento dos votos totais a pessoa teve. E aí a gente chega nessa, enfim, realmente a informação que a gente tá curioso para ver aqui no vídeo, que é o seguinte. Aqui foi até, eu fiz um ranking das 10 cidades que proporcionalmente votaram mais no Lula. Talvez aqui vocês até estejam um pouco falando, Lucas, mas eu vi no jornal que Guaribas é a cidade considerada mais lulista nessa eleição, mas o Lula teve 92% dos votos. Por que tá dando essa diferença? Por que no seu tá aparecendo que 90,81 votos, por cento dos votos da população foi pro Lula? É pelo seguinte, é que nessa análise aqui que vocês estão vendo na tela agora, eu tô incluindo também os votos nulos e votos em branco. Se você remover os votos nulos e votos em brancos, vai dar certinho igual foi noticiado, né? 92, alguma coisa por cento dos votos válidos foram pro Lula. Eu deixei assim de propósito porque na minha análise eu estava curioso para ver também quais cidades votam mais em nulo, votam mais em branco, para ver se eu descobri alguma coisa. Então, mas se isso for mudado no código, vocês vão ver que dá certinho. E uma coisa curiosa aqui na análise referente ao Lula é que quase todas das 10 cidades que proporcionalmente votaram mais nele, 8 são do Piauí. As únicas cidades que não são do Piauí é Carnaúbeira da Penha, Pernambuco, e Barreirinha, no Amazonas. A maior parte das cidades aí também do Nordeste. Quando a gente faz uma análise parecida para o Bolsonaro, aí a coisa muda no sentido de que muito das cidades que votaram em peso no Bolsonaro são do Sul, aliás. Por exemplo, Nova Pádua, Rio Grande do Sul, Paraná. Tem uma aqui, Novo Progresso do Pará, e aí eu não tenho informações detalhadas para saber, mas eu não ficaria surpreso se tivesse alguma coisa ligada à subsistência da cidade, tá ligada a algum tipo de desmatamento. Não sei, assim, é chute meu. Mas, então, aqui a gente tem um ranking das 10 cidades que votaram mais no Bolsonaro, sendo essa Nova Pádua, Rio Grande do Sul, também bastante noticiada como a cidade mais bolsonarista do Brasil. Aí, vamos, enfim, saber mais referentes aos outros candidatos. Por exemplo, a cidade mais Tebet do Brasil, a gente pode considerar essa aqui, ó, Ivorá, Rio Grande do Sul, onde 12,3% dos votos foram para Tebet, o que é bastante acima da média nacional, né, de votos que ela recebeu, mas, assim, eu não achei uma explicação clara do porquê disso. Algo que me chamou a atenção é que essa cidade aqui, Ivorá, ela é uma cidade muito pequena. Então, quando você tem uma cidade muito pequena, e você tira uma média, assim, algo proporcional, você vai acabar tendo discrepâncias, né? Você precisa de uma população maior para você conseguir observar uma tendência mais clara em voto nela. Uma coisa que me chamou também é que das 10 cidades, que me chamou a atenção, né, das 10 cidades que votaram mais nela, nenhuma do Mato Grosso do Sul, né? Não sei o que aconteceu. Porque, por exemplo, que eu sei que a Tebet já foi prefeita de uma cidade no Mato Grosso do Sul, não apareceu. No caso do Ciro Gomes, acho que não foi muito surpreendente que Sobral, no Ceará, é a cidade mais Ciro Gomes do Brasil. 17% dos votos, 17,6% dos votos no primeiro turno foram para o Ciro. E as 10 cidades que mais votaram nele, todas são do Ceará, né, que mostra aí que o eleitor cativo dele no Ceará ainda está ali, né, por questões, já que essa eleição meio que já rolou uma espécie de segundo turno no primeiro, então rolou essa tendência aí. Também dá para fazer algumas análises referentes ao Felipe Dávila. O que me chamou a atenção é que 2% dos votos de Joinville foram para ele.
E pelo que eu entendi, parece que você tem um núcleo do Partido Novo estruturado na cidade. Se eu não me engano, o prefeito da cidade é do Novo também. Ou ele ou já foi presidente do Novo, realmente eu não sei. Então talvez isso explique, talvez algo parecido aconteça nas demais cidades, né? Lembrando que é importante você observar se a população da cidade é grande, né, para não gerar distorções, porque uma cidade de 2.000, 3.000 habitantes acaba distorcendo essa questão da média. Aqui tem um ranking das 10 cidades que mais votaram na Soraya Tronic. Aí eu até tentei analisar, descobrir alguma coisa, por exemplo, de Barra do Chapéu. 5% dos votos foram para ela, não sei se foi essa questão da população ser pequena, distorceu a média, ou se tem alguma explicação mais clara, mas também achei interessante aí. E agora chegamos, né, no Padre Kelmon. A questão aqui referente ao Padre Kelmon é curiosa, pois se a gente olhar aqui, o Padre Kelmon não foi tão votado assim, 0,7% dos votos foram para o Padre Kelmon. E talvez a gente se pergunte, por que Alagoas? Por que aparece Alagoas no ranking? Alagoas, Alagoas. A princípio eu não sabia por quê. Eu até joguei essa análise toda no Twitter. Uma pessoa me respondeu explicando que o Collor foi candidato a governador pelo PTB, mesmo partido do Padre Kelmon, e talvez tenha sido isso, né? O Collor puxou votos, já que o Collor, sendo do mesmo partido do Padre Kelmon, e isso aconteceu numa proporção pequena, mas aconteceu. Então, talvez seja essa a explicação de por que você tem algumas cidades de Alagoas que votaram numa proporção um pouquinho maior para o Padre Kelmon, mas não chega a ser uma proporção grande assim, né? 0,7% dos votos, mas aí eu fui fazendo para os demais candidatos, Sofia Manzano, mas aí começou a acontecer um pouco esse problema que eu falei para vocês. 0,2% dos votos de Dom Silvério foram para a Sofia Manzano, o que torna a cidade proporcionalmente que votou mais nela, mas é uma população tão pequena que talvez tenha sido essa dispersão aí da média por conta dessa população pequena. Mas se vocês tinham curiosidade, essas são as 10 cidades que mais votaram nela. Eu acho que isso que eu estou argumentando para vocês fica mais evidente no caso do Léo Péricles. A cidade que mais votou nele é essa aqui, ó, Piedade do Rio Grande. Mas agora eu não lembro de cabeça, eu acho que 8 pessoas votaram nele, né, o que dá essa proporção aqui de 0,2% dos votos, mas Mauá tem uma população muito maior. Agora eu não lembro de cabeça se foram 200 votos para ele ou 400 votos para ele, mas então talvez para calibrar essa análise fosse interessante de algum jeito considerar também a população da cidade, né? O que fica aí como uma sugestão para uma futura análise desse tipo. E para fechar, também temos quase fechar, né? Temos a votação aqui da Vera Lúcia, que Marilac, em Minas Gerais, foi a cidade que votou mais nela. E o Emael. Que a cidade que mais votou nele foi Relvado, mas não foram tantos votos assim. Eu acho que 4 pessoas da cidade votaram nele, mas proporcionalmente foi a votação de 0,2% de todos os votos votaram no Emael. E aí eu também considerei quais as cidades que mais votam nulo no Brasil, quais cidades votam mais em branco no Brasil. E eu cheguei nesse ranking aqui de Congonhas do Norte, é a cidade que votou nulo bastante, 8% dos votos foram nulo. Fruta de Leite também, 8,1% votaram no nulo e assim sucessivamente. Aí talvez, né, uma possível sugestão de pauta para jornalistas é: por quê? Será que foi uma coincidência? Será que é uma cidade que tem alguma cultura de votar nulo? Será que aquele boato que sempre surge na eleição de se você votar nulo, mais da metade votar nulo tem outra eleição, sabe? Essas fake news que costumam surgir. Não sei se isso tem peso. E voto em branco aqui também. Mesma coisa, né? 5% dos votos de Desterro de Entre Rios votaram em branco. Mas talvez também sido uma questão da população ser pequena. E no mais, é isso, pessoal. Vai ter uma parte 2 desse vídeo aqui, onde eu vou fazer análises mais voltadas ao segundo turno. E é isso, eu queria agradecer aos membros por todo o apoio aí, e a você que está assistindo. Não deixe de curtir, dar like e se inscrever no canal. E é isso, valeu, nos vemos na próxima.